Olá, colegas. Estamos aqui para mais um assunto, dando prosseguimento à disciplina Saúde da Criança e do Adolescente, oferecido pela Escola Técnica de Januária, ETEJ. Daremos aqui prosseguimento aos cuidados de rotina no atendimento ao RN. Começaremos falando aqui sobre um procedimento importantíssimo relacionado à manutenção de uma boa oxigenação do RN, que a gente tem a aspiração das vias aéreas superiores. O que seria isso? A aspiração das vias aéreas superiores é um processo mecânico simples e importante, comumente utilizado na rotina hospitalar, em particular naqueles internados em unidade de terapia intensiva, UTI. Estando presente na UTI, esses RN eles demandam cuidado especial, intensivo. A todo momento aquele RN ele é monitorado. E ele, nessa condição, esse RN ele pode estar em ventilação mecânica ou não. Pode estar também em ventilação manual. Consiste na remoção do excesso de secreções existente na cavidade oral, na cavidade nasal e na nasofaringe. É um procedimento de rotina realizado nos RN após o nascimento e naqueles com suporte de oxigênio também. O objetivo principal da aspiração de vias aéreas superiores é manter a permeabilidade do oxigênio, manter a permeabilidade ao oxigênio, ou seja, favorecer a entrada de oxigênio, garantindo uma boa respiração e oxigenação. Então vamos tentar resumir aqui, que nós temos uma imagem de uma aspiração mecânica. Isso aqui está mecanizada através de um monitoramento onde a gente tem a quantidade ofertada de litros de oxigênio, tá? Porque cada RN ele tem uma prescrição de volume de oxigênio a ser administrado, tá? Quando a gente fala em manter a permeabilidade ao oxigênio, é favorecer a entrada dele, como eu disse. Todos vocês sabem, todos nós sabemos que quando realizamos a inspiração, que seria a entrada do oxigênio para dentro do nosso pulmão, a gente tem um procedimento que a gente chama de hematose. Essa hematose é a troca, o oxigênio perfundido, respirado, inspirado, nos pulmões vai ser realizada a hematose. Entra oxigênio, esse oxigênio através dessa hematose, desse processo todo, o oxigênio, ou melhor, o oxigênio que entrou transforma-se num outro gás, vamos dizer assim, que é excretado, que é jogado para fora, e o nome dele é o gás carbônico ou CO2. Tá? Então, através do processo de inspiração, o oxigênio entra, e através do processo de expiração, diante da hematose que foi realizada, o gás carbônico é expirado e jogado para o meio ambiente. Tá? Então esse movimento de inspiração e expiração ele ocorre o tempo inteiro. Tá? E o objetivo da aspiração das vias aéreas é quando a gente observa, quando a gente fala a gente, os profissionais observam um sofrimento, uma necessidade de
de uma melhor perfusão de oxigênio, né? Ou seja, a criança ela não tem autonomia para respirar sozinha e aí necessita de um procedimento como este para a gente promover as trocas gasosas, tá, pessoal? E essa aspiração, quando a gente fala, o objetivo dela é remover secreções líquidas, uma secreção mais espessa que está ali interrompendo o fluxo de oxigênio. Né? E essa condição, como eu disse, ela é realizada porque a pessoa ela não tem autonomia, não tem essa capacidade, no caso do RN, ele não tem essa capacidade ou força para vencer essa obstrução, que seria aí a secreção, e assim necessita, né, da nossa intervenção através desse procedimento aqui. Tá? E essa aspiração ela pode trazer também alguns riscos para o recém-nascido. Eu não sei se tem na apostila o que eu vou comentar, pessoal, mas a aspiração ela pode provocar também uma infecção das vias aéreas superiores. Pode ser que durante a instalação ou o procedimento de colocação da cânula ou da máscara, seja qual for o tipo de dispositivo que for utilizado, ele deve ser muito bem manipulado do ponto de vista da higienização, da proteção individual, com o intuito de não contaminarmos os dispositivos. E isso pode provocar uma infecção das vias aéreas. Tá? A gente também pode estar provocando traumatismo de tecidos na introdução do dispositivo. Não se preocupem com a técnica que a gente disponibilizará vídeos para vocês, para que vocês possam observar e perceber o quanto o quanto cuidado demanda, né, neste procedimento, né, de promovermos essa aspiração no sentido de melhorarmos a perfusão desse oxigênio. Hipoxemia também pode acontecer, porque devido à remoção do ar com a secreção, pode acontecer uma aspiração também. Tá? E a remoção da oxigenoterapia durante a execução da aspiração pode ser um outro fator também. Isso aí pode estar lesionando, pode estar provocando, como eu disse, alguns traumatismos. Já em crianças maiores, esse procedimento ele podemos ter uma dificuldade maior, né? Aqui a gente está falando de RN, né? Mas em criancinhas maiores a gente tem uma dificuldade porque a passagem, a instalação desses dispositivos, eles provocam um desconforto muito grande na criança. E isso muitas vezes pode lesionar um nariz, uma boca, né? Pode estar contribuindo para um trauma de uma mucosa, né, bucal, enfim. São alguns dos riscos que a gente pode ter aí, tá? Os objetivos, como eu disse lá no início, né, é manter essa via aérea permeável, promover o conforto, prevenir infecção do trato e melhorar a oxigenação. Esse é o objetivo aí da aspiração. A nebulização, ela consiste, como diz aqui, em um método utilizado para a administração de fármacos ou para a fluidificação de secreções respiratórias, meio pelo qual é utilizado um vaporizador que, pela inalação da criança, favorece a penetração de água ou medicamentos na atmosfera bronquial, para facilitar a liquefação de secreções espessas e dessa forma melhorar sua expectoração. Tá? Aqui é um procedimento de certa forma mais simples do que o procedimento anterior que eu acabei de explicar, né? Porque aqui é utilizado, né,
um vaporizador, né, que é produzido um vapor por esta máscara. Muitas pessoas devem ter esse tipo de dispositivo em casa com crianças que têm histórico de dificuldade respiratória, crianças que têm dispneia, que é a dificuldade para respirar, que sofrem de hipóxia, né, que é uma baixa perfusão de oxigênio. Geralmente os pais, as mães, elas têm, né, esse motorzinho que a gente chama de nebulizador, tá? E que pode ser administrado em casa. Aqui nós temos uma criança, né, com uma máscara e aqui possivelmente está sendo administrado, está sendo feita uma nebulização, né? E aqui do lado direito nós temos os dois medicamentos importantes que podem estar sendo administrados via prescrição médica, tá, pessoal? Berotec e Atrovent são dois medicamentos utilizados na nebulização, que eles, como diz aqui no próprio conceito, ele favorece a penetração de água ou medicamento na atmosfera bronquial para facilitar a liquefação de secreção. O que acontece? Uma secreção ela apresenta uma característica condensada, grossa, aquele catarro mais grosso. Então, o objetivo dos dois medicamentos, tanto o Berotec quanto a Atrovent, é fluidificar, realizar uma liquefação da secreção. Porque uma vez que essa secreção condensada e ela é liquefeita, ela torna-se mais fluidificada, favorecendo a expectoração, tá? E o Berotec, que é o bromidato de fenoterol, né? E o Atrovent é o brometo de pratrópio, né? E aqui nós temos essas duas medicações que são utilizadas. No caso, o Berotec ele é um broncodilatador utilizado em casos de asma, bronquite e pneumonia. Já o Atrovent ele é utilizado como broncodilatador, tá? Os dois são broncodilatadores, pessoal. Só que o Atrovent, ele atua na manutenção do broncoespasmo e ele está mais associado à DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Aqui está relacionado a casos mais, vamos dizer, crônicos, né? Ou agudos, né? No caso a asma tem uma certa cronicidade. Vocês podem perceber aí que tem várias pessoas que fazem uso daquela bombinha, né? Uma bronquite tem um caráter mais agudo, ou seja, de tempo em tempo, assim como a pneumonia também. Já uma DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ela pode também ter alguns caráteres também de cronicidade, né? A pessoa convive um tempo prolongado com aquele tipo de doença ou de patologia. Tá? Outro procedimento utilizado bastante aí é a oxigenoterapia, que ela consiste na administração de oxigênio, que é um gás essencial à vida. Quando a oxigenação do sangue é insuficiente, torna-se necessário adicioná-lo ao ar inspirado para manter uma concentração satisfatória. Tá, pessoal? Entretanto, se forem utilizadas doses excessivas, podem causar lesões. Então, a oxigenoterapia nada mais é do que a administração de oxigênio, que é um gás importantíssimo. Nós não conseguimos sobreviver na ausência deste importante gás, como eu expliquei lá no início. Dependemos da inspiração deste gás para que seja feita a hematose e a gente consiga eliminar o gás carbônico, e isso acaba sendo um ciclo interminável, né? Um ciclo repetitivo para que as nossas células, nosso organismo receba esse oxigênio para que possamos produzir a energia necessária para a nossa sobrevivência. Tá? Então,
a partir do momento em que a criança ela encontra-se incapacitada ou impossibilitada, uma forma de a gente oferecer, de a gente ofertar esse oxigênio é através da oxigenoterapia. Tá? Mas levando-se em consideração que as doses excessivas podem causar lesões. Seguindo aqui, o oxigênio é um gás combustível, existindo dessa forma perigo de incêndio quando não são tomadas as precauções necessárias para o fornecimento do mesmo. Hoje, todos os estabelecimentos assistenciais de saúde, ou seja, quase todos, principalmente os hospitais, eles têm que ter essa segurança da disponibilidade de oxigênio, de extintores, para que em caso de um acidente com o oxigênio que ele é inflamável, ele é inflamável, a gente possa evitar maiores complicações, acidentes. Então, aqui fala que é aconselhável ter o extintor de incêndio carregado e de fácil acesso. O oxigênio ele pode ser administrado por catéter nasal, tubo orotraqueal, TOT, máscara e capacetes rígidos e outras formas também, que vocês vão aprender a partir aí de alguns vídeos que eu vou disponibilizar para vocês. Então aqui nós temos alguns cuidados e temos também a finalidade dessa oxigenoterapia, que seria o quê? Reduzir o trabalho respiratório. A criança ela não precisa fazer esforço para respirar. A gente não quer isso. A gente quer que a criança respire de forma autônoma e sem sofrimento. Aqui quando a gente recomenda, ou o médico recomenda uma oxigenoterapia, ele prescreve uma oxigenoterapia para um recém-nascido, o objetivo é reduzir o trabalho respiratório. Tá? O que se espera é que a criança não sofra para respirar. É isso que não pode acontecer. Tá? E assim, a outra finalidade é melhorar a ventilação alveolar. Essa melhora da ventilação alveolar nada mais é do que mantermos a permeabilidade ou seja, melhorar a entrada de oxigênio até os pulmões, garantindo uma via aérea pérvia, fluida, para que o oxigênio flua sem dificuldade, para que ocorra hematose. Reverter a hipoxemia, que seria o quê? Seria a baixa perfusão de oxigênio, ou seja, a gente garantir uma oferta maior de oxigênio. Reverter a acidose respiratória aguda. A acidose respiratória aguda ela é produzida a partir do esforço. Se a gente reduz o trabalho respiratório, a gente também consegue reverter essa acidose. Essa acidose respiratória, pessoal, ela é produzida, ela é atingida quando a criança passa a fazer força para respirar, tá? E aí automaticamente a gente consegue aliviar esse desconforto respiratório, a gente consegue prevenir e reverter atelectasias. Atelectasias é um comprometimento pulmonar seríssimo. A partir do momento em que a criança fica impossibilitada de respirar, o pulmão ele passa a sofrer algumas alterações fisiológicas e orgânicas, e aí a gente consegue, a partir da oxigenoterapia, reverter essa atelectasia, que seria a perda das características orgânicas de um pulmão. Tá? Reverter a fadiga da musculatura respiratória, tá? Porque quando há um esforço para respirar, a criança faz força para respirar, automaticamente gera um cansaço, e esse cansaço chega a uma fadiga da musculatura. A fadiga da musculatura leva a uma acidose respiratória e uma complicação maior. Então, a gente consegue reverter essa fadiga a partir do momento em que, através de uma oxigenoterapia, a criança não fará esforço qualquer e a gente garantirá o oxigênio para que essa criança tenha uma sobrevida. A gente garanta uma sobrevida para essa criança. Diminuir o consumo de oxigênio sistêmico ou miocárdio.
porque à medida que determinados órgãos-alvos, principalmente o coração, ele sente a necessidade de oxigênio, ele passa a ter um sofrimento maior, uma aceleração. Essa demanda por oxigênio faz ele trabalhar mais, faz ele respirar mais. E essa respiração ela é superficial, essa respiração ela torna-se mais rápida. E isso é um sinal de sofrimento do RN. E aí a gente consegue, a partir da oxigenoterapia, estabilizar essa caixa torácica. Uma criança, imagine o peito da criança em um estado de sofrimento. Ela puxa o ar não consegue perfundir. A respiração da criança ela deixa de ser lenta, né? Em condições normais a caixa torácica ela tem que subir e voltar lentamente para que o oxigênio consiga atingir um maior volume pulmonar. Só que no sofrimento, essa respiração, essa inspiração e expiração, ela ocorre de forma rápida e superficial. A gente não consegue perceber um aprofundamento da caixa torácica ou uma expansão da caixa torácica. E assim, quando a gente perde essa profundidade de movimento pulmonar, do tórax, a gente começa a entender que aquela criança encontra-se em sofrimento. Entendido, gente? Não se preocupem, porque a técnica vocês irão observar, vocês irão analisar, e isso nos nossos fóruns vai gerar muito questionamento e a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. E aqui nós temos as nossas referências, de onde extraímos todos os nossos estudos para que eu possa passar para vocês. Ficamos por aqui e todas aquelas dúvidas serão retiradas do nosso fórum. Não se preocupe, novamente digo e repito sobre as técnicas. Não é fácil realmente aprender à distância. E vamos tentar minimizarmos todas essas dificuldades a partir dos nossos fóruns, das nossas discussões, a fim de engrandecer ainda mais o conhecimento de vocês.